Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença e cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou sobre os olhos do cego e disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola. Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora eu vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu o cego dizendo: é um profeta. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando. E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna
Caríssimos irmãos, irmãs, povo de Deus, presente aqui no nosso santuário de São José de Ribamar, caríssimos ouvintes da web rádio do nosso santuário, as leituras que nós acabamos de ouvir, a primeira leitura tirada do livro de Samuel, a segunda leitura tirada da carta de São Paulo aos Efésios e o Evangelho de São João. Essas três leituras têm bastante pontos em comum. Vou destacar alguns deles que possam nos ajudar na nossa reflexão. Na primeira leitura, tirada do primeiro livro de Samuel, do capítulo 16, nós temos o episódio da escolha do rei Davi. Deus disse ao profeta Samuel: enche o chifre de óleo e vem, para que eu te envie à casa de Jessé de Belém, pois escolhi um rei para mim entre os seus filhos. Deus manda o profeta encher um chifre com óleo. Ao longo das Sagradas Escrituras, o óleo, a unção, é sinal de escolha, de consagração. Davi é ungido com óleo. Antes dele, Saul havia sido ungido com óleo. O profeta Eliseu é ungido com óleo. Arão, seus filhos, os vasos sagrados são ungidos com óleo. A unção com óleo significa o quê? Que Deus escolheu, que Deus separou para si, que Deus colocou ao seu serviço, e aquilo ou aquele que é ungido torna-se pessoa escolhida, pessoa consagrada, colocada à disposição de Deus, a serviço do seu povo. É o que acontece aqui nesta leitura do primeiro livro de Samuel com o rei Davi. Deus o quis, Deus o amou, Deus o escolheu. Nós devemos nos lembrar também da celebração do nosso batismo, aqui nesta pia batismal do nosso santuário, e em tantas igrejas, nas nossas paróquias, no mundo inteiro. Ao sermos batizados, nós somos ungidos com óleo no peito e na fronte, o que significa que Deus pronunciou o nosso nome, que Deus nos amou, que Deus nos escolheu. E quem é Davi nessa primeira leitura? O escolhido por Deus, o ungido por Samuel. Davi é o último dos filhos de Jessé. Quando Samuel entrou na casa de Jessé, ele viu o primogênito, bonito, elegante, alto, expressivo, o primogênito. Geralmente em Israel, a herança, o título, cabe ao primogênito. Toda a glória ao primogênito. Mas Deus disse a Samuel: não foi ele que eu escolhi. E assim foram passando diante de Samuel não somente o primogênito, mas todos os outros. Havia o último dos filhos de Jessé, o menos importante, o mais novo, aquele que cuidava do rebanho. Então, ele nem estava ali presente para o almoço. Jessé havia reunido os seus filhos, e Davi, por ser aquele que fazia o trabalho do campo e da roça, o menos importante, nem estava presente. E Deus disse a Samuel, referindo-se a cada um dos filhos de Jessé presente: não foi ele que eu escolhi. Então Samuel perguntou a Jessé: tu tens algum outro filho que não está aqui presente? Ele disse: apenas o mais novo, que está no campo, tomando conta das ovelhas, tomando conta dos animais. Era Davi, o mais novo, o menos importante. E o profeta Samuel mandou buscar Davi. Quando Davi chegou, Deus disse a Samuel: toma o chifre com óleo e unge-o, porque foi ele que eu escolhi. Irmãos e irmãs, isso é muito importante para nós. Primeiro, Deus não escolhe quem nós achamos que tem mérito. A salvação de Deus não depende do mérito das pessoas. Deus não escolhe quem merece, quem parece mais santo, mais justo, mais bonito, mais elegante, mais propício.
Deus escolhe quem Ele quer. A salvação, a escolha, é iniciativa de Deus. Portanto, se nós somos escolhidos por Deus no dia do nosso batismo, se nós somos feitos cristãos e somos filhos e filhas e herdeiros de Deus, a iniciativa é do próprio Deus, é dom de Deus, é graça de Deus, é gratuidade de Deus. Deus escolheu o último dos filhos de Jessé. E ao escolhê-lo, Deus disse assim: Samuel, quando eu escolho, eu não olho a aparência, eu não olho os méritos da pessoa, eu olho o coração. E Deus escolheu Davi, que estava nos campos, Davi, que era pastor de ovelhas. E o que faz um pastor? Um pastor cuida do rebanho. Um pastor conduz ao rebanho as melhores pastagens. Um pastor conduz o rebanho às águas repousantes. Um pastor enfrenta o lobo, enfrenta as feras, coloca a vida em risco para salvar o rebanho. Um pastor se desvela 24 horas na frente do rebanho para lhe garantir a vida. Um pastor dá a vida pelo rebanho. Ao escolher Davi, Deus olhou para o coração. Deus não escolheu porque era o mais formoso, nem o mais importante, nem o primogênito, nem porque ele tinha méritos. Deus escolheu porque Deus quis, porque Deus o amou, porque a iniciativa é de Deus. Porque quando Deus escolhe, Deus capacita os escolhidos. Por isso, irmãos, devemos ser humildes diante de Deus. Ao nos sentirmos escolhidos por Deus, feitos cristãos, batizados, crismados, ao nos sentirmos feitos casais, jovens, sacerdotes, religiosos e religiosas, leigos e leigas, ao assumirmos cargos na igreja, na sociedade, não devemos considerar isto mérito nosso, mas dom, graça e bênção de Deus. A unção com óleo, a escolha de Deus, o fato de Ele ter pronunciado o nosso nome, o fato de nos amar, é tudo gratuidade de Deus. Davi, o último, o menos importante, aquele que cuidava do rebanho, foi escolhido, amado por Deus, e Deus o capacitou. Deus lhe deu dons, Deus lhe deu sabedoria, Deus lhe deu força. Aqui a leitura diz: quando ele foi ungido, o Espírito Santo desceu sobre ele. Davi ficou cheio do Espírito Santo ao ser ungido por Deus. Todos os ungidos de Deus recebem a força do seu Espírito, recebem sua graça, recebem sua força. O Espírito do Senhor, diz a leitura, se apoderou de Davi. Agora vejam, Davi, o rei pastor, o rei que cuida do rebanho. E o salmo que nós lemos fala disso. Olha o que diz o salmo. O salmo 22, 23 diz assim: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Deus é o pastor, o Senhor é o bom pastor. Deus escolhe pessoas, ministros, coordenadores, pessoas para conduzir o seu povo, pessoas para pregar a palavra, pessoas para indicar o caminho, pessoas para ser ministros da misericórdia de Deus. Deus é o pastor que nos conduz. E aqui diz o salmo: Ele me guia no caminho mais seguro pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com o bastão e com o cajado, eles me dão segurança. Deus escolheu Davi porque Deus ama o seu povo. Deus escolheu Davi porque Deus quer dar pastores ao seu povo. Deus escolheu Davi por gratuidade. Deus escolheu Davi por amor e Deus o capacitou. Davi, na primeira leitura, é a expressão da misericórdia e da bondade de Deus. Agora vamos ver o Santo Evangelho. Quem é no Evangelho a expressão da escolha, a expressão da bondade e da misericórdia de Deus? É Jesus. Jesus de Nazaré. No Evangelho que nós ouvimos de João, capítulo 9, é dito assim: ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. É Jesus o bom pastor, passando pelo caminho. Jesus que é o bom pastor, Jesus que cuida do rebanho, Jesus que nos olha, Jesus que nos ama.
viu um cego, e Jesus não ficou indiferente. Não ficou indiferente. Quando Jesus vê um cego, quando Jesus vê um ranceniano, um leproso, quando Jesus vê um coxo, quando Jesus vê um enfermo, quando Jesus vê um pecador, ele não fica indiferente. Jesus viu aquele cego e Jesus se voltou para ele. Isso é motivo de esperança para todos nós. Se Davi é o bom pastor do povo na primeira leitura, Jesus é o bom pastor de todos nós no Santo Evangelho. Ele vê um cego e ele não fica indiferente, ele não passa adiante. Ele parou, cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E depois disse: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. O primeiro fato é que Jesus não é indiferente às nossas dores. Você está enfermo, você está em pecado, você está em guerra, você está em conflito interior, você tem problemas, tem dores, você está alegre e feliz. Saiba, Jesus não é indiferente com você. Se você pecou gravemente, se você fez um pecado mortal, nada é maior que a misericórdia e a bondade com Jesus, de Jesus para conosco. Nenhum pecado impede Deus de ser bom. Se você abre o coração, Deus não ficará indiferente com você. Se você está enfermo, se você está desempregado, se você sofre, mas também se você está alegre, está em festa, está fazendo ação de graças, Deus não ficará indiferente com você. É o bom pastor que cuida do rebanho. Vejam, quando Jesus vê um cego pelo caminho, ele para. E Jesus se compadece daquela cegueira. Aquela cegueira tem dois significados importantes. É cegueira física, é cegueira corporal, mas é também cegueira espiritual. Aquele homem é cego fisicamente, mas também é cego no espírito. Por quê? Porque ele não pode ver Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Ao curá-lo de sua cegueira física, Jesus o cura também no espírito, porque a partir daquele momento ele enxerga Jesus, ele vê quem é Jesus, e Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Ao curá-lo, Jesus cura seu coração. Ele agora pode ver Jesus, caminho, verdade e vida, e ele pode segui-lo, ele pode acompanhá-lo, ele pode tornar-se discípulo. Estas duas curas Jesus quer realizar em nós. Ele quer nos curar de nossos fracassos humanos, nossas doenças, nossas dores, nossas guerras, nossas brigas, nossos pecados, mas também quer nos curar no espírito, quer nos dar fé, quer nos dar esperança, quer nos dar misericórdia, quer nos dar conversão nesse período de quaresma, que é a transformação da nossa vida. Não peça a Jesus só coisas materiais. Peça coisas materiais, trabalho, emprego, saúde, mas peça fé, peça conversão, peça misericórdia, peça caridade, peça para amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Ao abrir os olhos daquele cego, Jesus abriu para ele o caminho da fé, abriu as portas do céu e abriu também as portas da dignidade humana, porque o curou também fisicamente. É importante o gesto de Jesus. Cuspiu no chão e com a saliva na terra fez lama. Esse gesto indica bem, traz uma mensagem para nós. O que Jesus quer fazer conosco? Por que terra? Porque nós somos feitos do barro. E o barro se quebra. Se vocês prestarem bem atenção no livro do Gênesis, quando Deus quis criar a humanidade, ele pegou terra, barro, formatou um bonequinho e soprou, e ele ganhou vida. Esse gesto de Jesus de pegar terra, pegar barro, significa que ele quer recriar aquele homem, quer fazer daquele homem um homem novo, ao pegar terra, e na terra jogar saliva. A saliva significa o quê? Palavra de Deus.
A saliva da boca de Jesus é a palavra de Deus. E no prólogo do Evangelho de São João, no capítulo 1, é dito assim: no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, nós vimos a sua glória. Se a terra significa o barro da primeira criação, quando Deus criou a humanidade, a saliva significa que Jesus é a palavra criadora, a palavra recriadora de Deus, a palavra misericordiosa de Deus, a palavra de Deus feita homem, carne, presente no nosso meio. Ao misturar barro e saliva, indica-nos que Deus, o divino, se mistura com a nossa humanidade. O barro significa a nossa humanidade frágil, doente, pecadora. A saliva que sai da boca de Jesus significa a palavra de Deus que cura, salva e liberta. A humanidade, feita de barro, frágil e pecadora, é curada, é sanada, é vivificada, é recriada pela força da palavra de Deus, que é Jesus presente e atuante em nosso meio. Mas atenção, para sermos curados por Jesus, é Jesus que cura, que liberta, mas para sermos curados por Ele, nós temos que fazer a nossa parte. E aqui nesse Evangelho está indicado o que fazer. Vamos abrir o Evangelho lá no capítulo, lá no versículo 35. Versículo 35. É Jesus quem cura, mas qual deve ser a nossa atitude diante de Jesus? Versículo 35, Jesus diz assim, olha, Jesus soube que aquele homem curado, aquele cego tinha sido expulso. Encontrando-o, perguntou-lhe, acreditas no Filho do Homem? Acreditas? Tens fé? Respondeu ele, quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse, tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou aquele que tinha sido cego e disse, eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. É Jesus que cura, mas nós temos que ter fé. É Jesus que liberta e salva com a sua palavra. Foi Deus quem nos criou, Jesus quem nos recria do barro, com a força da palavra que cura, salva e liberta. Mas nós temos que acreditar. Você tem fé em Deus? Você coloca diante de Deus suas dores, alegrias e tristezas? Você pede para Deus conversão, mudança de vida, crescimento na santidade? Você pede para Deus para amar mais sua esposa? Você pede para Deus para ser misericordioso com seus filhos? E você pede para Deus para não ser injusto com seus companheiros? E você busca sinceramente a conversão e a mudança de vida? E você diz para Deus, Senhor, eu sou fraco, eu sou cego, eu reconheço minha cegueira, mas eu quero que tu me cures, Senhor. Você diz isso para Deus? Se você acredita assim, Jesus vai curá-lo. Olha o que fez aquele homem que era cego. Ele disse a Jesus, quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus disse, sou eu que estou falando contigo. E ele disse, eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Prostrar-se diante de Jesus significa adorá-lo, considerá-lo Deus, aquele que tudo pode, aquele que nos criou do barro, aquele que nos recria, nos cura e nos transforma com sua palavra. E aqui é importante o seguinte, olha, sem fé e sem fazer a nossa parte, nós não podemos ser curados. Mas aquele homem não crê somente, ele fez algo de importante. Quando Jesus colocou lama e saliva sobre os olhos dele, que significa a lama, o barro, a humanidade, recriada pela força da palavra, quando Jesus colocou lama e saliva sobre os olhos dele, Jesus pediu a ele que fizesse algo de concreto. Deu para ele um serviço, uma tarefa. Nós não devemos só crer e pedir, devemos fazer algo. Jesus disse para ele, olha, tu crês, eu te faço o gesto, mas faz a tua parte humana, caminha, vai lavar-te na piscina de Siloé. Lavar-se, na Bíblia, purifica-me, Senhor, lava-me, Senhor, o que significa, eu quero conversão, mudança de vida, eu quero ser novo,
lavar-me de meus pecados. Jesus diz: vai, lava-te, converte-te, transforma-te, faz a tua parte. Ele foi à piscina de Siloé, ele caminhou, ele deu passos, ele foi à piscina, ele se lavou e ele voltou enxergando. É necessário diante de Deus ter fé, se prostrar, se adorar, pedir, mas não só. Se nós nos prostramos e adoramos diante de Deus, mas se nós não amamos o próximo, se nós não cumprimos nossas tarefas, se nós acreditamos na mentira e na corrupção, e se nós apoiamos o tráfico humano, e se nós acreditamos no dinheiro fácil, e se nós aplaudimos o erro e o pecado, então nós não nos lavamos e não fizemos a nossa parte. Nós não nos lavamos e não buscamos a conversão. É necessário crer, ajoelhar-se, deixar-se tocar por Jesus, pela sua saliva, pela sua palavra que cura e liberta. Mas é necessário lavar-se, mudar de vida, fazer sua parte, amar mais o marido e a esposa, não ser injusto com os companheiros de trabalho, não ser delator, não ser linguarudo, não ser malicioso, não ser odioso, não acreditar no ódio, na guerra e na vingança. É necessário ouvir a palavra de Jesus. Vai lavar-te. Nesta quaresma, vamos tomar para nós essa palavra de Jesus. Aquele cego com o qual Jesus não foi indiferente. Jesus o amou, o chamou, o tocou, o recriou. Aquele homem creu e aquele homem se lavou, mudou, abriu os olhos. Cura física, dignidade humana, mas cura espiritual. Aquele homem se tornou discípulo de Jesus. E quando ele foi interrogado: quem foi aquele que te curou? O que tu achas dele? Ele disse: aquele homem, aquele Jesus é um homem de Deus, é um profeta, eu creio nele. Ele mudou de vida, aquele cego. E nós nesta quaresma? Os fariseus que criticavam Jesus, os fariseus não se consideravam cegos, que não se prostravam diante de Jesus e que não acreditavam em sua palavra, permaneceram no seu pecado. Nós também queremos permanecer nos nossos pecados, ou nós queremos nesta quaresma nos lavar, nos deixar tocar pela saliva de Jesus, pela palavra de Deus que cura, liberta e salva. O que nós preferimos para nós? É Jesus o caminho, a verdade e a vida, é Jesus a luz do mundo. Só quem se deixa tocar pela palavra, a palavra toca no coração. Só quem se lava de seus pecados, muda suas relações humanas, muda suas relações com Deus, esse sim sai justificado, deixa de ser cego e passa a ver a luz que é Deus, que é o Evangelho, que é a vontade de Deus, que é o caminho do bem. É isso que o apóstolo Paulo nos diz na segunda leitura que nós ouvimos. Segunda leitura que nós ouvimos tirada da carta aos Efésios. O apóstolo diz assim: outrora, irmãos, eres trevas, mas agora sois a luz no Senhor, luz no Senhor. Vivei, portanto, como filhos da luz. Aqueles que se encontraram com Cristo foram curados de sua cegueira, foram lavados de seu pecado, têm que viver como filhos da luz. E ele diz: o que é o fruto da luz? O que é se ter encontrado com Cristo? Ele diz: o fruto da luz chama-se bondade, justiça, verdade. Discernir o que agrada ao Senhor, bondade, justiça, verdade. Bondade, justiça, verdade. A nossa sociedade está marcada por violência urbana, está marcada pelo uso das drogas, está marcada por tantos assassinatos, marcada pelo desemprego, marcada pela fome, falta de escolas boas, tantas coisas ruins. Deus diz: olha, o cristão tem que viver como filho da luz, e o fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Nós devemos construir um mundo melhor, começando a transformar a nossa vida e trabalhando por uma sociedade melhor. E diz mais essa leitura aqui, olha, essa leitura aqui não diz simplesmente para a gente viver a virtude, diz também para nós combatermos o mal. Diz assim, olha: não vos associeis às obras das trevas, que não levam a nada, antes desmascarai-as,
desmascarai-as. O que é que significa desmascarar o mal? Não é só para ser bom, virtuoso, santinho. É para desmascarar o mal, é para denunciar, é para ser contra, é para falar contra o pecado. É para se manifestar contra toda situação de justiça e de pecado, desmascarar o mal. Não adianta querer ser só santinho para si, salvar a si mesmo, não incomodar ninguém. É para ser virtuoso, santo, buscar bondade, justiça e verdade. Mas desmascarar o mal, combater o mal, pregar contra o mal, falar contra, manifestar-se contra, lutar para transformar esse mundo marcado pela morte, pelo pecado, pelo desemprego, pelo ódio, pela fome, pelas guerras, transformá-lo em reino de Deus, desmascarando o mal e enraizando o bem, o reino de Deus neste mundo. Isso deve começar na nossa vida pessoal e deve chegar à sociedade humana. É isso que essas leituras querem dizer para nós, quando Deus escolhe Davi, o último dos irmãos, para ser o pastor do povo. É isto que essas leituras querem dizer quando Jesus, passando, vê um cego de nascença, não fica indiferente. É isso que quer dizer quando Jesus faz lama com barro e saliva, recriando, dando vida nova àquele cego, devolvendo a sua dignidade. Quem se encontra aqui com Jesus, que é a luz do mundo, deve desmascarar o mal e deve lutar pelo bem. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.